Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Saneago 2018. Então acompanha comigo, como sempre, a leitura da questão. As informações contidas em um computador são vistas sob a forma de arquivo. Os arquivos são identificados por um nome, um ponto e uma extensão. A extensão referencia a origem do arquivo. Os arquivos gerados em um editor de textos por meio de software livre ou de software comercial podem ter as extensões. Letra A, .docx, ODS, ODF ou TIFF. Letra B, DOC, DOCX, ODF, RTF. Letra C, DOC, ODS, RTF e TXT. Letra D, DOCX, ODF, TIFF e TXT. Bem, pessoal, vamos fazer aqui uma análise cada uma das alternativas. Quando ele foi específico na questão e ele disse os arquivos gerados em um editor de textos podem ter as extensões. Quando ele fala sobre arquivos gerados por editores de textos, nós podemos pegar como exemplo aqui de software livre para editor de textos o LibreOffice Writer, ou ainda o BROffice Writer, ou ainda o OpenOffice Writer. Então, quando a gente fala sobre editor de textos por meio de software livre, um bom exemplo para as provas de concurso é o LibreOffice Writer. Quando ele fala sobre software comercial, um bom exemplo de editor de textos software comercial é o Microsoft Office Word, que é, claro, um exemplo de editor de textos como software comercial. E aí ele fala sobre editores de textos e podem ter as extensões, quer dizer, podem gerar arquivos com essas extensões. Se eu pegar a letra A, .docx está correto. DocX é o padrão do Word 2007, 2010, 2013 e 2016. Está certo, .docx. Agora, .ods não está certo, porque ODS é um padrão de um programa chamado LibreOffice Calc, que é uma planilha de cálculos baseada em software livre muito parecida com Excel. ODS, então, é um arquivo de planilha, não é um arquivo de edição de texto, não é um arquivo de editor de texto. ODS, vou repetir, é um tipo de arquivo de planilha. E ele foi muito específico, ele pediu editor de texto e ainda falou sobre as extensões relacionadas aos editores de textos. E o .ods não é padrão de editor de textos, e sim de planilha de cálculo, aí o LibreOffice Calc é um bom exemplo. ODF não é uma extensão. ODF significa formato de documento aberto. ODF significa formato de documento aberto, é Open Document Format, que reúne várias extensões. Quando a gente diz que uma extensão é do padrão ODF, o próprio ODS é um padrão ODF, porque ODS é um padrão para planilhas de documento aberto, portanto é um formato de documento aberto, é um formato ODF. Então o ODF em si não é uma extensão, e sim é um conjunto de extensões, é um conjunto de formatos. Dentro dos formatos ODF existem as extensões, ODS para planilha, ODT para texto, tem ODP para apresentações, ODB para banco de dados. Então ODF já vou retirar porque não é uma extensão, e sim é um conjunto de extensões de formato de documento aberto, entre elas o ODS, que é de planilha, ou o ODT, que é de texto. E TIFF é padrão de imagem, arquivo de imagem, não é padrão de editor de texto. Embora os editores de textos aceitam a inserção de imagens com a extensão TIFF, boa parte deles aceitam, mas não é gerado por esses editores de textos, por isso errado aqui também o TIFF. Errado a letra A, então, por 3 razões. Letra B, .doc, sim, é de editor de texto, foi o padrão do Word até a versão 2003, então sim, até hoje as versões mais recentes do Word e do próprio LibreOffice Writer ainda salvo com a extensão .doc, que é padrão de editor de texto, sim. DocX, padrão atual das versões mais recentes do Word, é editor de textos também. ODF, como eu disse, não é uma extensão, é um formato de documento aberto, embora existam dentro dos formatos ODF, existe a extensão ODT, que aí sim é uma extensão
de documento de texto. Mas ODF em si reúne várias extensões. É o formato de documento aberto, que entre esses formatos existe formato de texto, como o caso do ODT. Então, eu não daria como certo a letra B, simplesmente pelo ODF não ser uma extensão de arquivo de texto, como ele pediu, de texto. Não é. É um formato de documento aberto, mas que dentro dos formatos ODF existe sim a extensão ODT, que é um formato de texto. Então aqui bateu na trave, mas não é a resposta adequada em função de ODF não ser uma extensão, e sim um conjunto de extensões, um conjunto de formatos, não só uma. E entre esses formatos tem de texto também. RTF é de texto sim, significa Rich Text Format, é um formato de texto rico, padrão do WordPad, mas que outros editores de textos, inclusive baseados aí em software livre ou software comercial, também entendem a extensão RTF. Então aqui eu não responderia a letra B de Brasil, não responderia, em função do ODF, certo? Mas dentro do ODF existe extensão de texto. Então muita gente aqui poderia de repente ficar pendente na letra B. É uma opção, já vou mostrar por quê. Porque essa questão botou, e vocês já vão entender o que eu quero dizer, a letra C aqui, ó, ponto .doc é de texto. Ponto .ods não, é de planilha do LibreOffice Calc, como eu disse, não é texto, que já daria errado. RTF é texto, é formato de texto rico, Rich Text Format lá do WordPad, embora o Word e o próprio LibreOffice Writer salvo com a extensão RTF. E TXT é texto sim, significa texto sem formatação e os editores salvam com essa extensão. Então o erro aqui da letra C é o ponto .ods, que é mais grave, porque ele é uma extensão, mas é de planilha de cálculo. Só que um detalhe, o gabarito oficial deu a letra C de Canadá como resposta correta. E eu discordo em função do ODS, que é de planilha. Eu discordo do gabarito oficial, discordo. Entre escolher a letra C, por enquanto, se eu tivesse que no dia da prova escolher, eu acabaria escolhendo a letra B, porque embora o ODF não é extensão, dentro dos formatos de documento aberto tem a extensão ODT. Como ele é um conjunto de extensões, uma delas é de texto. Então, está errado aqui dizer que ODF é a extensão. Já estaria errado, a letra B também está errada. Mas entre a letra B e a C, o ODS é mais grave, porque o ODS é de planilha. Eu, pessoalmente, no dia da prova, acabaria respondendo a letra B. Até porque a letra D disse DocX, que é de texto, de fato, do Word, das versões mais recentes. ODF é a mesma coisa da letra B, é um formato de documento aberto, não é uma extensão, é um conjunto de extensões e uma delas tem o ODT. O TIFF já está fora porque é de imagem e o TXT é de texto. Então aqui eu tiraria o TIFF e o ODF como erros. Então essa aqui ficou bem errada. Quer dizer, se eu estivesse no dia da prova e tivesse que optar, como o ODS é de planilha, eu já retiraria, eu acabaria respondendo a letra B com ressalvas. Quer dizer, nenhuma das alternativas está correta. Ao meu ver, nenhuma das alternativas está correta, nenhuma delas. Mas o gabarito oficial foi a letra C de Canadá. A mais próxima de algo aqui seria a letra B de Brasil, mas o ODF, como eu disse, não é uma extensão em si. Deixa eu até fazer essa demonstração. Quando a gente pega aqui, eu estou com o LibreOffice Writer e a gente vai salvar um arquivo aqui no LibreOffice Writer, percebe que aparece aqui, ó, documento de texto ODF. E aí diz que a extensão para o documento de texto em formato de documento aberto, em formato ODF, a extensão é .odt. Portanto, o ODF é um conjunto de extensões e uma delas é a de texto, que é o ODT, certo? Bem, então por isso aqui, eu pessoalmente não considero nenhuma das alternativas aqui a alternativa correta, mas o gabarito oficial foi a letra C de Canadá. Certo, pessoal? Resolvemos mais uma questãozinha, e se gostou dos nossos vídeos e das explicações, não esquece, deixa um gostei, isso é bem importante. E também se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho para receber novas notificações. Era isso, aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!